irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Como é gostoso nós adorarmos, ao Senhor, porque sabemos que quando nós clamamos a Ele, Ele sempre em prontidão, aleluia, para nos atender, Então é gostoso nós pedir socorro a quem sempre está com as mãos estendidas para nos socorrer. Aleluia. Isso é muito agradável, é gratificante nós saber, aleluia, que tem sempre alguém, aleluia, ao nosso lado, aquele que sempre nos socorre, aquele que sempre nos conforta, que, aleluia, a todo momento Ele está, aleluia, conosco, amém? Eu convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias, lá no livro de Marcos, no capítulo 5, e o versículo 21, aleluia, o pedido, aleluia, de Jairo, um ato de fé, aleluia, amém? Os irmãos acharam? Aleluia. Eu leio aqui o 21, 22 e 23, o 24 também. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostou-se a seus pés. Insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Aqui nós entendemos que se ele era um chefe, ele era um homem, aleluia, de autoridade. Aleluia. E se ele era um homem de autoridade, dificilmente alguém de autoridade chega até a uma outra pessoa para poder pedir alguma coisa. A primeira coisa que ele quer é dar ordem. Vai, vem, fica, sai. Aleluia. Então, quando é alguém para se dar ordem, ele age de uma forma diferente. Mas quando, aleluia, ele consegue contemplar que esse alguém, aleluia, que está passando, é alguém de autoridade e poder, que a autoridade dele perto, aleluia, dessa pessoa não significa nada. Aleluia. Isso quer dizer que não adianta nós batermos no peito e dizer que eu sou, eu posso. Porque quem está aqui em nosso meio nesta noite é Jesus de Nazaré, que está passando, aleluia, em nosso meio. Então a nossa reverência, aleluia, a nossa adoração é a Ele. Por quê? Porque nós temos aqui uma certeza, um conhecimento de que todas as coisas foram feitas por Ele, tudo, aleluia, depende dEle. O nosso fôlego de vida, nós dependemos dEle. A nossa alegria, nós dependemos dEle. Aleluia. Muitas das vezes nós entristecemos, aleluia, o nosso coração com alguma coisa. Mas aí ele diz assim, aleluia, a tristeza, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Então nós passamos, aleluia, um momento das nossas vidas, aleluia, triste,
amagoado com alguma coisa, aleluia, da recorrência do dia a dia nosso, aleluia, mas saiba, aleluia, que ao fim do dia, ao fim da noite, aleluia, a alegria ela vem, porque Cristo está, aleluia, ao nosso lado, aleluia. E isto é o que? Nós sabemos que Jesus está a todo momento, aleluia, ao nosso lado. Jesus, Ele está, aleluia, Rei da Glória, nos acompanhando. Jesus, aleluia, Ele está em nosso coração. Jesus, aleluia, Ele está, aleluia, em nossa mente. Jesus, aleluia, Ele é o dominador nesta noite da nossa vida, da nave da igreja, aleluia, em prontidão a atender pelo seu pedido, aleluia, nesta noite. E nós vemos aqui que Jairo, aleluia, com toda a sua autoridade, ele chega até a Jesus. Aleluia. Lá naquela cidade, poderia ter médicos, aleluia, especializados, aleluia, para a doença da sua filha. Mas ela estava, aleluia, à beira da morte. Aleluia. E aquele homem, aleluia, vamos dizer assim, meio em desespero de ver a sua filha, aleluia, indo embora. E ele ouviu, aleluia, a dizer, Jesus, ele abriu, aleluia, a vista ao cego. Jesus, aleluia, levantou, aleluia, um paralítico. Ei, aleluia. Quantos, aleluia, que você já ouviu, aleluia, falar que Jesus, aleluia, ele fez, aleluia, algo grandioso, aleluia, na vida de alguém, aleluia, que nós, aleluia, conhecemos. Isso nos dá, aleluia, a expectativa de querermos, aleluia, ter uma experiência, aleluia, com Deus. Aleluia. Isso nos dá, aleluia, o desejo de nos aproximarmos, aleluia, do Senhor. E isso nós sentimos, aleluia, lá no nosso lar. Aleluia. Quando nós levantamos de manhã cedo para trabalhar ou para, aleluia, os afazeres, aleluia, de nossa casa, aleluia, nós, aleluia, Rei da Glória, já sentimos aquele toque especial, aleluia, do Senhor, aleluia, em nosso coração. Opa, hoje é dia, aleluia, de adorar ao Senhor. E passamos, aleluia, o percorrer do dia, aleluia, Rei da Glória, com aquilo, aleluia, em nossa mente, aleluia, em nosso coração, em nossos ouvidos, aleluia. Hoje eu vou ouvir Deus falar, aleluia, comigo. E isso, aleluia, nos trouxe, aleluia, até aqui, aleluia, nesta noite, na expectativa, aleluia, de ouvirmos, aleluia, Rei da Glória, a resposta daquilo que nós, aleluia, Rei da Glória, recorremos, aleluia, o dia todo, e chegou, aleluia, o momento, aleluia, de falarmos, aleluia, com Deus. Foi desta maneira que Jairo, ele agiu. Porque ele ouviu, aleluia, os relatos do que Jesus ele vinha fazendo. Aleluia. E ali está, aleluia, a sua filha. Aleluia. Príncipe da paz, aleluia, à beira, aleluia, da morte. E ele chega, aleluia, até a Jesus, aleluia, Senhor, aleluia, venha até a minha casa, aleluia. Ei, olha, amados, aleluia, que convite, aleluia, que nós, aleluia, conseguimos fazer, aleluia, para o Senhor. Venha até a minha casa, aleluia, Rei da Glória. Isso, amados, aleluia, é, aleluia, o nosso coração, é, aleluia, o nosso lar, é, aleluia, o nosso emprego, aleluia. Isso, amados, aleluia, é, aleluia, pelo caminhar que nós fazemos, aleluia, por onde que nós, aleluia, andamos, aleluia, nós clamamos, aleluia, ao Senhor, aleluia, Senhor, toma a direção da minha vida, aleluia, eu não posso caminhar, aleluia, sozinho, mas eu preciso, Senhor, que Tu me acompanhe,
aleluia. Porque se eu não aguentar andar, Senhor, eu tenho certeza que Tu irás me carregar, aleluia. Eu tenho certeza, aleluia, príncipe da paz, aleluia, que Tu és o Deus, aleluia, Rei da glória, que me tira, aleluia, 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 no meio de tantos obstáculos que tem, aleluia, me cercado, que tem, aleluia, Rei da glória, príncipe da paz, aleluia, me impedido de chegar até aqui, mas Tu és o Deus, aleluia, que quebra todas as barreiras, aleluia. E lá vai Jesus acompanhando, aleluia, Jairo. E quando Jesus, ele está entrando na cidade onde mora Jairo, quando Jesus, aleluia, se aproxima da casa de Jairo, vem alguém, aleluia, sempre tem, né? Sempre tem alguém que vem querendo tirar a nossa esperança. Sempre tem alguém, aleluia, que nos faz, aleluia, até mesmo chorar. Mas ai daquele que toca, aleluia, no ungido de papai. Aleluia, aleluia. Lá no meu serviço, ontem, um moço estava falando, não era nem comigo a conversa, mas eu estava trabalhando e estava ouvindo a conversa dele. Ele falou: se alguém me dá um tapa na cara, será que eu tenho que oferecer o outro lado para ele bater? Aleluia. E eu ouvindo, ele falou para mim, não, eu escutando ele. Ele falou: eu não aguentaria dar o outro lado para a pessoa bater. Aí eu entrei na conversa. Eu não aguentei, eu entrei na conversa. Eu falei para ele: aleluia, se alguém te bater na tua face e você tiver coragem de oferecer a outra face para ele, ele tem que ter tamanha coragem para bater, porque se ele bater, a conta dele é com Deus, já não é mais com você. Se este alguém tiver coragem de bater, aleluia, no mesmo dia ele cai num leito de dor, porque ninguém, aleluia, ofende, aleluia, um servo do Senhor, aquele que é ungido, que é escolhido de Deus, aleluia. Deus, ele não permite passar por um processo desse e ficar barato, né, pastor? Não, aleluia. Então muitas pessoas tentam tirar, aleluia, Rei da glória, aquilo que você acredita. Jairo, por que você está incomodando, aleluia, o mestre? A sua filha já morreu. Jairo, na entrada da cidade, ainda não tinha, aleluia, chegado, aleluia, em sua casa, e ele já recebe, aleluia, uma notícia, aleluia, desta maneira, aleluia. Mas, amados, aleluia, Rei da glória, Jesus, ele já vinha, aleluia, ao lado de Jairo, aleluia. A Bíblia não relata, aleluia, a distância, aleluia, que já estava, aleluia, aquele segmento, aleluia, Rei da glória, que ele estava andando, aleluia, lado a lado, aleluia, com Jesus, aleluia. Mas já tinha um determinado, aleluia, distância de caminho que ele estava andando, aleluia, com Jairo. Isso nós trazemos para nós. Há quanto tempo que nós já estamos andando, aleluia, com Jesus? Há quanto tempo, aleluia, que nós já estamos seguindo, aleluia, Jesus de Nazaré? E depois vem alguém e fala: não incomode o mestre, aleluia. Mas Jairo tinha uma certeza em seu coração, aleluia, que Jesus seria a solução, aleluia, para a vida dele. Qual a certeza que cada um de nós temos, aleluia, aqui nesta noite? Aleluia, aleluia. Você tem certeza que Jesus está aí ao seu lado, aleluia, nesta noite? Aleluia.
Se você tem a certeza, aleluia, sussurra no ouvido de Jesus aí agora: Jesus, eu preciso disso para mim, Jesus. Jesus, a minha família, Jesus, está lá, não sabe onde ela está, Jesus. Jesus, aleluia, aquela enfermidade, Jesus, que tem assolado, Jesus. Sussurra aí no ouvido de Jesus o que você veio fazer aqui nesta noite. Conte para Jesus, aleluia. Mas Jesus, Ele disse: não se preocupe, aleluia, ela não está morta, aleluia, ela dorme. Ei, se ela dorme é porque ainda tem esperança aqui nesta noite, aleluia, para a tua vida, aleluia. Se ela dorme é porque ela vai, aleluia, acordar, aleluia. Se ela dorme, aleluia, é porque há um despertamento, aleluia, e o dono da vida, aleluia, que é Jesus, aleluia, aquele que desperta, aleluia, Ele está aqui conosco nesta noite. Ei, o despertamento da saúde está aqui. Ei, o despertamento, aleluia, daquela dificuldade, aleluia, está aqui, aleluia. Ele tem nome, é Jesus de Nazaré, aleluia. Quantos aqui já viu um grãozinho de mostarda? É bem pequenininho, né? É bem pequenininho. Agora você imagine, do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos mandar uma montanha que ela saia daqui e vá para lá. Se você pedir para esta enfermidade, para este problema, saia daqui e lança-te, aleluia, Rei da Glória, lá nos mares, aleluia, ela tem que sair, aleluia, ela tem que ir embora, porque Jesus, Ele disse, é a fé do tamanho de um grão de mostarda, aleluia, Rei da Glória. O grão de mostarda, eu já tive com ele na minha mão. Se você ponhar ele na mão, você quase não enxerga ele, de tão pequena que ela é. Aleluia, Rei da Glória. Agora você imagine, aleluia, Rei da Glória, o tamanho da sua fé aqui nesta noite. Que eu acredito, aleluia, nesta igreja. Eu acredito, aleluia, Rei da Glória, aleluia, que nós temos fé, aleluia, de uns 10 grãos de mostarda, aleluia, aqui nesta noite, aleluia. E se nós temos fé, amados, aleluia, é só nós usarmos, aleluia, a nossa fé, aleluia, colocarmos, aleluia, em prática a nossa fé, aleluia, e começarmos, aleluia, a determinar, aleluia, Rei da Glória, que a alegria é minha, a vitória é, aleluia, é minha, aleluia. Determine nesta noite, aleluia, o que é que você veio fazer aqui nesta noite. Porque Jairo, ele tinha certeza, aleluia, que quando Jesus, ele disse, ela dorme, aleluia, Jesus, ele chama o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele. Os discípulos que estavam com ele, por quê? Os discípulos que estavam com ele, eles, aleluia, acompanharam a vida de Jesus. Então eles sabiam o que Jesus fazia. Agora, o pai, a mãe, não existe, aleluia, amor maior, aleluia, nesta terra do que uma mãe e um pai, aleluia, Rei da Glória. O pedido de uma mãe, o pedido de um pai, amados, aleluia, Rei da Glória, aleluia, é uma fé tão grande, aleluia, porque nós acreditamos, aleluia, em nossos filhos e sabemos, aleluia, Rei da Glória, que eles são herdeiros, aleluia, das promessas, aleluia, de Deus, aleluia. A semente, aleluia, ela foi plantada, aleluia, mas
mas vai chegar, aleluia, o determinado momento, aleluia, que quando, aleluia, Jesus ele entra, aleluia, Rei da Glória, e diz, aleluia, Talita cumi, aleluia, levanta e anda, aleluia. É esta a palavra que Jesus ele usa para a nossa família, para a nossa vida, aleluia. Talita cumi, levanta e anda. Aleluia. Olha que palavra gostosa. Levanta e anda. Isso não é um pedido, amados. É uma ordem. É uma ordem, pastor. É uma ordem, pastora. Ei, aleluia. A oportunidade que nós temos, amados, aleluia, é agora, é o hoje. Se você sussurrou aí no ouvido de Jesus nesta noite, aleluia, creia e acredite, aleluia, Rei da Glória, Príncipe da Paz, aleluia, que o seu pedido ele foi atendido, aleluia, Rei da Glória, porque eu, aleluia, eu costumo dizer, aleluia, que Jesus ele conhece, aleluia, a voz, aleluia, de uma gota, de uma lágrima, aleluia, Rei da Glória, que cai de nossos olhos, aleluia, seja ela de alegria ou de dor, aleluia, mas Cristo, aleluia, ele conhece, aleluia, a cada pedido, aleluia. Cristo conhece, aleluia, Rei da Glória, a necessidade de cada um nesta noite. E eu não canso de dizer e repito, nós não podemos sair daqui nesta noite sem primeiramente receber, aleluia, Rei da Glória, a nossa bênção. Nós vimos, aleluia, Rei da Glória, que Jacó, aleluia, ele foi ferido pelo anjo, mas ele não soltou, aleluia, porque, aleluia, ele insistiu, aleluia, naquilo que ele pedia, ele insistiu, aleluia, Rei da Glória, no seu propósito, aleluia, e nós temos propósito nesta noite, aleluia, e cremos, aleluia, que nós vamos sair daqui repleto, aleluia, da graça de Deus, aleluia, nós vamos sair daqui repleto, aleluia, daquilo que nós viemos buscar nesta noite, porque Cristo, ele já passou, aleluia, Rei da Glória, pegando aquele sussurro que você deu, aleluia, ei, apenas colocarei em prática a fé, aleluia, aleluia, porque Cristo ele já ouviu o seu pedido. Ei, aguarda somente a resposta de Deus, aleluia, Príncipe da Paz, aleluia, que uma certa vez nós estávamos em um monte orando, uma campanha, aleluia, que nós estávamos de 25 dias no monte, aleluia, eu acho que eu já contei isso para os irmãos, aleluia, e lá pela madrugada, um irmão, aleluia, tomado, aleluia, em línguas, aleluia, foi tomado, aleluia, naquela noite, aleluia, e o Senhor, ele disse, eis que eu abro porta de emprego aqui neste lugar. Nós estávamos em 4 irmãos lá naquele monte orando, aleluia, e os 4 estavam desempregados, aleluia, os 4, aleluia, nós tomamos posse daquela profecia, fomos embora para casa, deitamos, dormimos, aleluia, isso foi num domingo, foi num sábado, aleluia, que nós estávamos no monte para amanhecer domingo. No domingo, amados, Deus escolhe dia para fazer bênção, pastor? Não. Deus escolhe dia para fazer milagre na tua vida? Não. No domingo, aleluia, começou ali a acordar os amados, aleluia, que estavam naquele monte. Começou a acordar ali por volta das 8 horas. Um acorda 8 horas, outro acorda 8h30, outro 9 horas, outro 10 horas, né? Foi cada um acordando, aleluia.
E cada um que acordava, o telefone tocava. Ei, você está empregado. Tocava novamente, ei, você está empregado. Antes do meio-dia, amados, no domingo, os 4 irmãos estavam empregados. Aleluia, Rei da glória. Então Deus, Ele não escolhe data e nem dia para te atender. Deus está em prontidão para nos atender, aleluia, Rei da glória, Príncipe da paz, aleluia, somente, aleluia, aguarde a resposta do Senhor. Aleluia, aleluia. Estaremos fazendo um minutinho de oração e retornando a palavra para o pastor, aleluia. Porque eu creio, amados, que é possível. Somente aquele que crê, somente aquele que acredita. Eu já sinto que o mover de Deus já aconteceu aqui nesta noite. Aleluia. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai soberano, aqui, ó Deus, Senhor, nós rendemos graças, papai amado, ao teu nome, ó Pai, aleluia, Rei da glória, porque se tu nos trouxe, ó Deus, até aqui nesta noite, ó Pai, é porque propósito, ó Deus, Senhor, cumprido, ó Pai, nesta noite, já aconteceu, ó Deus, aleluia, em nossas vidas, papai amado, neste momento, ó Pai, só podemos, ó Deus, Senhor, agradecer a ti, ó Pai, por tudo, papai, aleluia, ao qual, ó Deus, tu tem nos permitido para conosco, ó Deus, aleluia, porque tu és o Deus que conhece, ó Pai, a sinceridade de cada coração, aleluia, tu conhece, ó Pai, aleluia, a necessidade de cada vida, papai querido, aleluia, nós só podemos, ó Deus, aleluia, render graças, ó Deus, ao teu nome, ó Pai, porque bendito e santo é o teu nome, ó Pai, e nós cremos, ó Deus, que é possível somente no teu nome nesta noite, ó Pai. É por isso, Deus, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.